Lula aumenta pacote de bondades, vai sair cara essa tentativa de reeleição de Lula. Pois essa é a afirmação central e super contundente que a gente vai dissecar hoje. O material que baseia a nossa análise traz uma crítica econômica bem pesada sobre as recentes medidas de estímulo do governo federal. A ideia da fonte é que essas ações, na verdade, são táticas eleitorais ineficazes e com um custo simplesmente altíssimo para a economia do país. É como se essas medidas estivessem mascarando um problema muito mais profundo, sabe? O que nos leva direto a esta grande questão: quem paga essa conta? Para acompanhar essa desconstrução econômica passo a passo, entender bem como a fonte analisa o impacto direto no nosso bolso, já inscreva-se no nosso canal. É fundamental olhar para os números frios e entender a lógica de quem defende que o preço de todas essas políticas vai ser cobrado de toda a sociedade. A argumentação foca exatamente em como o Estado financia essas iniciativas e nos efeitos colaterais inevitáveis que isso gera. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O ponto de partida da análise da fonte é um número gigantesco, 144 bilhões de reais. Esse foi o volume financeiro de um pacote anterior de medidas. E o que o material ressalta é que, mesmo com essa injeção colossal de recursos, o governo simplesmente não viu o retorno esperado em popularidade. A leitura que a fonte faz é que a população já está começando a perceber que esses gastos não resolvem os problemas estruturais de verdade e que o efeito prático no dia a dia, no fim das contas, é praticamente nulo. E é exatamente por causa dessa falta de tração política que a análise aponta para a criação de um pacote novo. Só que agora, a gente está falando de mais 30 bilhões de reais na mesa. Segundo o material que estamos analisando, essa bolada toda está sendo direcionada principalmente para linhas de crédito de motoristas de aplicativo e taxistas. A fonte classifica isso literalmente como uma aposta política dobrada, uma tentativa meio desesperada de conquistar a simpatia de uma categoria específica, já que aquela ideia inicial de regulamentar a profissão enfrentou uma resistência enorme entre os próprios trabalhadores. Agora, o que é realmente interessante aqui é a composição desses pacotes. A gente tem a renegociação de dívidas com o Desenrola, o subsídio do Gás do Povo, reforços no financiamento do Minha Casa Minha Vida e, claro, linhas de crédito para caminhoneiros e para a indústria. Olha, à primeira vista parecem iniciativas puramente sociais, né? Mas a base da crítica que estamos examinando propõe uma desconstrução de cada um desses itens. O argumento é que a verdadeira engrenagem rodando por trás deles opera de um jeito bem diferente do que o discurso oficial sugere. Vamos pegar como exemplo a crítica bem específica feita ao programa Gás do Povo. A análise acende um sinal de alerta vermelho sobre a mudança na forma de distribuir esse benefício. Antes, o valor caía direto num cartão, dando liberdade de escolha para a pessoa, mas a proposta atual, segundo a fonte, envolve a distribuição física dos botijões através de distribuidoras. E o argumento central aí é que essa logística toda cria uma oportunidade muito perigosa para manipulação política e até compra de votos, especialmente nas regiões do interior. É como se vinculassem a entrega de um item básico a um favor político. Chegamos então a uma parte crucial. Quem realmente lucra? É o que a gente pode chamar de o paradoxo do beneficiário. Isso ilustra brilhantemente a dicotomia apontada pela análise, que é justamente questionar o destino real de todo esse dinheiro público. De um lado, a gente tem a intenção anunciada, ajudar as classes mais baixas e os trabalhadores. Mas do outro, temos os beneficiários reais apontados pela fonte, os bancos. A lógica apresentada é que, ao oferecer juros subsidiados para compra de carros ou renegociação de dívidas, o governo está, na prática, viabilizando e garantindo mais empréstimos para as instituições financeiras. A crítica vai tão longe que chega a classificar a atual gestão como um governo de banqueiros, afirmando com todas as letras que o capital financeiro é quem mais enche o bolso com essas políticas de crédito. Para sustentar essa visão, a fonte se apoia numa teoria econômica libertária que define o imposto basicamente como uma engrenagem de concentração de renda. O argumento é simples e direto. O Estado retira recursos de absolutamente todos, sem exceção. O exemplo que eles trazem é super incisivo. Pensa bem, até mesmo uma pessoa em situação de rua, ao comprar qualquer item básico para sobreviver, acaba pagando imposto de consumo embutido no preço. Então, segundo essa visão, a própria máquina estatal de arrecadação já pune desproporcionalmente os mais pobres antes mesmo de sequer tentar distribuir qualquer benefício. E essa dinâmica de transferência de riqueza fica ainda mais evidente na crítica ao subsídio da gasolina, que chegou a prever 89 centavos por litro. O material bate muito na tecla de que esse subsídio penaliza justamente quem não tem carro, ou seja, as pessoas que andam de bicicleta, que pegam o ônibus, que vão a pé, acabam pagando a conta. A afirmação é que ter um carro de passeio a gasolina no Brasil já é, por si só, um grande indicativo de uma condição financeira bem melhor.
Logo, na visão da fonte, usar dinheiro do Estado para baratear a gasolina significa forçar as camadas mais pobres a subsidiar o consumo das camadas mais ricas, inversão total de valores, né? O que nos leva à ilusão da distribuição, a matemática do Estado. Vamos em frente ver como isso se constrói na prática, porque a premissa teórica do material é direta. Matematicamente, governos não conseguem distribuir riqueza porque o custo de extrair e gerenciar esses recursos é absurdamente alto e ineficiente. A conta sempre chega. A análise elenca 3 consequências inevitáveis para cobrir todos esses pacotes de bondades. Primeira, mais impostos, o que tira ainda mais dinheiro da economia. Segunda, a inflação. Se o governo decidir simplesmente imprimir dinheiro, isso corrói o poder de compra de todo mundo. E terceira, taxas de juros altíssimas para tentar conter essa inflação, o que encarece a vida de forma geral. A fonte defende que qualquer um desses 3 caminhos age como uma penalidade oculta que cai com muito mais peso exatamente sobre os ombros dos mais vulneráveis. Então, o ponto crucial é o seguinte: a teoria defende que aquele benefício isolado que uma pessoa recebe, seja um créditozinho mais barato ou um auxílio específico, é muito, muito pequeno quando a gente compara com o prejuízo coletivo gigante que é gerado. Pensa como um balanço. Mesmo quem recebe ajuda acaba perdendo no saldo geral, porque o custo de vida aumenta, a inflação dispara e o poder de compra derrete para todo mundo. É um ciclo cruel onde o dano econômico generalizado simplesmente anula qualquer vantagem temporária que o programa entregou. E a gente encerra com esta citação que resume perfeitamente a previsão da fonte analisada. Sempre que o governo resolve meter a mão, piora. Vai quebrar o Brasil e deixar uma dívida enorme para o próximo presidente. A conclusão do material é bem pessimista. Essas medidas não vão garantir o sucesso eleitoral que eles esperam. E, de quebra, ainda vão deixar um rastro gigante de endividamento e crise econômica. Fica aí a reflexão para a gente pensar. Quando a gente analisa esses grandes pacotes de estímulo, será que a gente está só olhando para o benefício imediato e fechando os olhos para os custos ocultos que, inevitavelmente, vão bater na nossa porta amanhã?